As ações de empresas ligadas ao setor agrário estão enfrentando uma safra bem negativa de resultados em todo 2025. A queda média do início de janeiro até 8 de setembro é de 7,08% para 23 papéis direta ou indiretamente ligados a este segmento. O direta editorial, perdão, o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá, explica mais detalhes para a gente. Luiz, seja bem-vindo à nossa programação. Tem gripe aviária aqui no Brasil, nós já sabemos disso. Já passou, um país inclusive conquistou o selo de livre de gripe aviária. E nós temos esse debate em outros países do mundo também. Tem mais culturas aí afetadas por essa gripe aviária. Mas os papéis dessas empresas também estão sofrendo desde o início do ano. O que está acontecendo com as companhias? Eu queria entender e gostaria de uma ajuda aí para entender este caso. Fique à vontade, por favor. Olá, Gabriel, bom dia. Bom dia a todos. De fato, assim, a gripe aviária é uma questão pontual, né? E o que a gente está falando é de uma questão mais estrutural, né? Você vê, a gente olha para o quadro aí, a gente vê, o Brasil acabou de colher uma safra recorde de grãos, né? De mais de 350 milhões de toneladas, mas isso também não se reflete na colheita de resultados aí das ações das companhias ligadas ao agro da B3. A gente tem mostrado, né, Gabriel, aqui nas nossas conversas na CNN Money, sobre os resultados das empresas do agro, sempre trazendo os balanços quando eles são divulgados, né? E o que a gente tem percebido é que o cenário é complexo, juros altos, endividamento crescente, preços internacionais em queda das principais commodities, isso tudo somado aí tem provocado estragos nas contas das companhias e por isso isso sempre reflete aí na valorização ou na desvalorização das ações. Para ter um quadro geral, né, a gente falava das empresas isoladamente, para ter um quadro geral, a gente pediu um levantamento aí para a Economática do comportamento dos papéis de 23 empresas. Então, são empresas algumas ligadas diretamente à produção agropecuária ou outras que têm parcelas bem importantes dos seus negócios relacionados a ela. Então, não são apenas as de agro puro sangue, digamos assim, mas aquelas que têm uma relação muito intensa com a água. E o resultado foi, de fato, uma safra bem ruim, como você citou aí. De 23 companhias, dessas 23 companhias analisadas, nada menos que 16, ou seja, 2/3 delas, apresentaram rendimento negativo no período que vai desde o primeiro pregão de 2025 até o dia 8 de setembro, na semana passada. No cômputo geral, aí a queda média, você também já antecipou, foi de 7,08%. E isso representa que os prejuízos foram mais ou menos generalizados, Gabriel. Assim, a gente teve alguns mais intensos, maiores, e alguns ganhos até com alguma expressividade, mas na média os prejuízos se espalharam. Esses 7,08% negativos ficam ainda mais gritantes quando a gente compara com o Ibovespa, né, que é o índice oficial aí do mercado de ações, que vem batendo sucessivos recordes e que teve uma elevação acumulada de 17, quase 18% aí no mesmo intervalo. Então, você vê, a gente está falando do agro em queda, o agro que puxa a economia brasileira em queda, enquanto o conjunto aí das ações da B3 está em alta. Bom, esses fatores aí que eu citei, o principal deles que mais afeta as companhias é, de fato, o endividamento. E isso, Gabriel, também é um problema que vem, como eu disse, estrutural, né? Ele vem se construindo aí no agro desde os anos ali da pandemia, dos tempos da pandemia, quando houve uma paralisação ali de várias cadeias produtivas, uma interrupção, na verdade, né? E aí os governos, para evitar uma quebradeira, passaram a estimular a concessão de crédito, né? Passaram a financiar investimentos, e era um momento até bom para o agro, porque essa interrupção das cadeias fez com que as commodities se valorizassem, a maioria dos preços agrícolas
ficaram mais altas e as margens das empresas ficaram bem favoráveis. Isso as estimulou a tomar esses empréstimos, a contratar esses empréstimos e a desengavetar planos de expansão. O problema é que o agro vive, né, de ciclos e tal. Então, depois desse ciclo de alta, vieram aí 2 anos ruins de resultados, de commodities em baixas, de problemas climáticos mais severos, e isso fez com que elas tivessem dificuldades enfim, pagar, em quitar essas dívidas, né? Elas foram se acumulando, e a taxa de juros, né, Gabriel, quer dizer, saltou lá na época da pandemia de 2% para os atuais 15% no caso da Selic. Isso, ninguém toma dinheiro, empréstimo no mercado por Selic, pega mais caro ainda, então dá para entender o efeito que isso teve nas contas das companhias. Então, isso, enquanto o faturamento caía, o juro subia, enfim, é uma receita aí clara de um problema para frente. Bom, alguns setores foram bem mais emblemáticos dessa situação, e um deles é o sucro energético, e eu peguei um caso específico da principal empresa desse setor, que é a Raízen, que a gente também tem falado bastante aqui, né? Ela é, das 23 ações que a gente analisou, ela é que tem a segunda maior queda, Gabriel. Ela teve uma desvalorização de mais de 37,5% nesse período. Ela ficou apenas à frente da Jalles Machado, que também é do setor sucroenergético, que caiu 37,7%. Então, quase o mesmo prejuízo aí ao longo do ano. Os problemas no campo, né, da empresa, ela sofreu aí com secas e incêndios em canaviais no ano passado, se somaram, no caso da Raízen, a alavancagem excessiva, dívidas contraídas para executar um ambicioso plano de expansão na produção de etanol de segunda geração, um plano que, inclusive, foi agora revisto pela nova administração da companhia, e com a pressão dos juros, a dívida líquida da Raízen explodiu aí de 31 bilhões em 2024 para 49 bilhões, quase 50 bilhões agora no último balanço divulgado pela companhia. Então, é um setor em dificuldade. A Jalles Machado, que foi a campeã aí campeã negativa, digamos assim, das desvalorizações, ela também teve um problema que está sofrendo um problema que é a taxação, né, do açúcar orgânico, entrou no tarifaço, é uma grande produtora de açúcar orgânico, então está sentindo também esse impacto. Outra empresa do setor que teve uma queda expressiva foi a São Martin. Então você vê que as coisas elas estão aí tem o mesmo sentido. Outras empresas de insumos, né? Toda a cadeia do agro tem sentido. Empresas de insumos, como fertilizantes Heringer e Vitia, ou até de infraestrutura de armazenagem, como a Kepler Weber, também no negativo. Tem aí, comecei falando aqui da super safra. A super safra não ajuda? Nem sempre, né, Gabriel? Assim, nesse caso, para as empresas de grãos, produtoras de grãos, por exemplo, a super safra até traz um impacto aí, às vezes negativo, porque com excesso de grãos no mercado, os preços das commodities caem e com elas as margens dos produtores. Aí essas empresas lucram menos, compram menos máquinas, compram menos insumos, então toda a cadeia ligada a grãos aí está num momento bastante sensível. E quem se favorece com isso? Bom, quem se favorece com isso? As companhias de proteína animal, os frigoríficos, nos casos, né? Por quê? Porque grão mais barato, grão é um insumo importante da indústria da carne, né? Serve de alimento aí para os rebanhos e tal. E tem um componente importante no custo dessas companhias, então elas conseguem uma margem melhor, além da valorização dos preços da carne, que também aconteceu nos últimos meses. Então, empresas como Marfrig e Minerva estão na ponta ali positiva dessa nossa lista, ambas com valorização, aí no caso positivo mesmo, de quase 30%, ou mais de 30% ao ano. Outra empresa com um resultado positivo pelo excesso aí
de grãos sendo produzidos. Pessoal da logística, Hidrovias do Brasil, é uma empresa que vinha sofrendo até o ano passado com algumas dificuldades, sofreu com problemas climáticos, por causa do calado aí que baixa com as secas e tal nos rios, né? Este ano, com as chuvas voltando melhor e com mais grãos para transportar, alta de 35% para hidrovias. Tem aí também uma explicação de uma reestruturação, uma reorganização interna que ela vem sofrendo e tal, então que teve um impacto positivo. A gente teve, só para concluir, a gente conversou com vários analistas sobre quais seriam algumas boas apostas no setor. Os dois destaques aí, a própria Hidrovias, uma delas, e a outra que chama atenção é a Três Tentos. A Três Tentos é uma empresa que atua bem diversificada, né? Atua com grãos, atua com revenda de insumos e atua também com produção de biocombustíveis. Então, essa diversificação garante a ela uma espécie de um hedge dos negócios. Né? Quando o preço das commodities cai, por exemplo, aumenta a margem da produção dos biocombustíveis, que compram o insumo mais barato e consegue vender aí por um bom preço. Então, essa empresa abriu capital só há 4 anos, é uma empresa gaúcha, né? E tem aí vários investimentos bilionários perfeitos, ela tem alta de 4,33% ao ano, Gabriel. Então, para quem quiser conhecer aí a lista completa, né, das 23, as valorizações, mais detalhes aí desse cenário, acessar o agfeed.com.br, que a reportagem completa está lá, Gabriel. É o retrato, a fotografia do que efetivamente a gente vem conversando já há algumas semanas e meses por aqui, a dificuldade dos produtores no agro. Conversava recentemente com a Brasil Agro, o presidente estava aqui com a gente, falou: Gabriel, te dou certeza que a safra 25-26 vai ser mais cara, porque os insumos estão mais caros do que a safra passada 24-25. Então, são vários os fatores que estão afetando e fazendo com que essas empresas sejam bem descontadas neste ano. Vamos continuar acompanhando, esperamos que elas revertam este movimento até o final deste ano. Parece que não tem tanto gatilho assim, né, Luiz? Para que as coisas se transformem de uma hora para outra, o juro não vai despencar, os insumos não vão ficar mais baratos de uma hora para outra, porque a maioria dos produtores já fez essas compras. É uma situação bastante complicada. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia, um bom trabalho e boa semana. Obrigado, bom dia a todos. Valeu.